Olá, aqui é Luiz Brites. O que a gente pode fazer quando a gente está com medo? E antes de continuar com esse vídeo, não tenha medo, lembra de se inscrever no canal, ele é muito importante para ajudar a gente a crescer, sempre estar nesse movimento de crescimento, para que ele possa atingir outras pessoas que buscam essas possibilidades que eu compartilho aqui com você. Esse vídeo aqui eu vou separar em duas partes. A primeira é qual a percepção que a gente tem do medo e depois como que a gente consegue agir apesar do medo. E para fazer isso, eu vou trazer uma história aqui do George Clooney. Sabe o George Clooney? Eu acho que ele participou daquela série ER ou Grey's Anatomy, eu não tenho certeza, mas acho que foi ER, sim. E é dito, né, não sei se você é nerd como eu, acompanha muito a história, das histórias que acontecem, os bastidores, eu gosto bastante dessas coisas. Você vai lembrar que o George Clooney, ele foi recusado para o papel do ER, não só aquele papel, mas muitos outros. E ele estava prestes a desistir da carreira dele de ator. E aí, qual que foi a história que eu vi? Que o George Clooney, ele começou a ficar com medo daqueles testes para poder participar, para poder fazer o treinamento ali, como é que chama? Ele começou a participar daqueles testes para saber se ele poderia ganhar o papel, se ele ia ser contratado. E aí ele percebeu que ele estava com muito medo de fazer esse processo. E cada vez que ele era chamado para poder fazer um teste desses, ele ficava com mais medo. E o medo nada mais é do que um alerta no nosso sistema. Pelo que eu sei, o medo ele é enraizado no nosso DNA desde lá dos nossos ancestrais mais longínquos, desde o homem da caverna. O medo era simplesmente um alerta para que você pudesse estar preparado de um perigo maior. Então, se aparecesse um dinossauro, um leão, alguma coisa, quando a gente tem medo, a gente coloca o nosso sistema em alerta para poder superar aquela situação. E a grande questão é quando a gente fica vibrando no medo, quando a gente fica congelado e não consegue ir para frente. E aí o que o George Clooney fez? Ele percebeu que esse medo estava congelando ele e resolveu ressignificar. Ele fez uma escolha. Se você já participou de um curso em Milagres, eu também, isso é algo que eu compartilho com as pessoas, o jogo do curso em Milagres também, é dito que a única coisa que é verdadeira na nossa Terra, no nosso universo, na nossa existência, é que é a escolha. Então, já que o medo é um alerta, eu tenho a escolha de ficar vivendo no padrão do alerta e o George Clooney, né, continuando a não ser aprovado para não ganhar nenhum papel, ou eu posso escolher para usar o medo a meu favor, me preparar mais. E aí chegou um momento que ele já estava extremamente preparado, ele já tinha estudado muitos anos e aí ele estava falando que ele até estava pensando em desistir, porque ele se sentia congelado e não conseguia demonstrar o verdadeiro potencial dele. Então ele usou uma técnica de ressignificação. Ele pensou assim: se eles estão fazendo testes para dar o papel para um autor, isso significa que tudo que o diretor quer é conseguir um ator para aquele papel. O diretor, ele não tem a intenção de reprovar os atores. O diretor tem a intenção de contratar os atores. Se o ator não é contratado, o filme não acontece. O ator é a estrela, por isso são as estrelas. O ator é aquele que traz o brilho para o filme. E se ele já era preparado, ele se sentia capaz, entendia que aquele papel poderia ser para ele, ou aquele papel era para ele, ele simplesmente começou a conseguir relaxar mais e permitir que a preparação que ele teve, graças aos alertas de medo que ele teve na vida dele, fossem importantes para ele poder simplesmente permitir que os talentos dele fluíssem na hora que ele estava fazendo um teste. Então é isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Não existe problema nenhum quando a gente está com medo. O medo faz parte, o medo a gente integra o medo e percebe que ele só está querendo nos preparar. O que pode atrapalhar a gente é quando a gente escolhe ficar vibrando no medo. E sempre lembrando que a palavra coragem, ela significa agir com o coração. A gente olha para o medo, se prepara e aí quando a gente vai encarar algum desafio, a gente escolhe agir através do nosso coração. Gratidão. George Clooney fez ER ou Grey's Anatomy? ER.